evangelizar nas ruas, visitar aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na cadeia, porque é uma vontade de Deus para o pastor, a liderança da igreja, imitar o exemplo de Cristo, né? Ter o amor pelas almas, orar pelos enfermos, doentes, ungindo, com óleo ungido, para repreender as doenças, as enfermidades, o poder de Deus, é claro. E tudo isso é um exemplo que o líder da igreja está se preocupando com aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão perecendo na escravidão do pecado. Então o desejo de Deus para conosco, como ministros de Deus, é essa, é salvar, né, por meio da palavra do Senhor, levar as boas novas, para que haja libertação, para haja salvação, como o Senhor Jesus disse: eis que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, e me ungiu para curar os quebrantados de coração, abrir as prisões aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso grande Deus. Então, o Senhor nos ungiu com o selo do Espírito Santo para proclamar com autoridade, debaixo do poder do Espírito Santo, o Evangelho. E aí os prodígios, maravilhas, milagres acontecerão naturalmente, mas que isso não seja o fim de tudo, porque o maior privilégio que nós temos é o nosso nome está escrito no livro da vida. Nunca se esqueça disso, não é? Se milagres e maravilhas fossem suficientes, o povo de Israel não teria adorado o bezerro de ouro, não é? Porque eles viram o mar, não é, aberto, duas paredões de águas abertos, e eles passaram a pé enxuto. Eles viram o maná do céu caindo, né, para que eles pudessem se alimentar, a provisão de Deus. Eles viram da rocha jorrar água em meio ao deserto. Eles viram tudo isso, não foi suficiente. Muitos blasfemavam de Deus, muitos murmuravam, muitos eram picados por serpentes no deserto, muitos acabavam contaminando-se no pecado da idolatria, não é? Então, o que basta para nós, irmãos e irmãs em Cristo, é sempre ensinar isso, não é, caro professor, caro aluno, que a salvação ela deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E vamos pregar o Evangelho da cruz, vamos denunciar o Evangelho da cruz, da renúncia, que Jesus Cristo ele se agradará da sua igreja e da nossa vida. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos para o subtópico 3, pela submissão que ele demonstrou. A expressão foi ouvida quanto ao que temia, Hebreus 5:7, é traduzida na Almeida Revista e Atualizada, ARA, como tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A razão da diferença nas traduções é a palavra eulabeia, usada pelo autor. Essa palavra só aparece duas vezes no Novo Testamento grego, e as duas ocorrências encontram-se em Hebreus. Uma aqui no capítulo 5 e outra em Hebreus 12, versículo 28. Em Hebreus 12, 28, tanto a RC como a ARA traduzem como reverência. Não há dúvida que este último sentido deve ser mantido aqui. Eulabeia, portanto, mantém o sentido de um temor piedoso e reverente. O viver temente de Jesus o conduziu a suportar o sofrimento em favor da humanidade e dessa forma a completar a obra expiatória em favor de tudo. Então ele suportou, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, não abriu sua boca. E nós também, como ministros de Deus, devemos dar esse testemunho às pessoas que estão à nossa volta, de nos submeter, né, à autoridade. Ter as pessoas com mais respeito, né, colocar as outras pessoas num lugar de honra, né, aqueles que têm honra, dá lugar a quem tem honra, dá honra a quem tem honra. E assim nós, com certeza, estamos também imitando essa característica do caráter de Cristo, né, que ele submeteu, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Irmãos, isso sirva de um incentivo para que essa coisa de rebeldia, né, caia por terra no meio da igreja do Senhor. Deus ele quer que você possa comer alimento sólido e não apenas estude a palavra do Senhor e você não coloque em prática. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 7, 24, bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O objetivo
da Escola Bíblica Dominical não é apenas transmitir conhecimento, mas é promover transformação de vidas por meio do Evangelho, não é? De salvação de vidas por meio da palavra do Senhor, do ensino, da meditação, da doutrina do Senhor Jesus. Esse é o objetivo da Escola Bíblica, não é apenas transmitir conhecimento, não é, irmãos? Porque para isso tem a internet hoje, que qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento, né? Mas o nosso objetivo é transformar vidas por meio da palavra, o poder que a palavra tem na mudança de vida, na vida do ser humano. Vamos para o tópico 3, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Primeiro subtópico, uma doutrina transcendente. A última parte da seção de Hebreus 5, versículo 11 ao 14, forma um parêntese feito pelo autor para chamar a atenção da importância teológica que possuía essa doutrina. O sacerdócio de Jesus Cristo. A compreensão dessa doutrina era de suma importância para o viver cristão, mas a falta de crescimento por parte dos leitores tornava difícil para o autor torná-la compreendida. Era uma doutrina que transcendia em muito aqueles princípios formadores da fé cristã. Requeria maturidade, o que só teria sido possível se eles exercitassem suas mentes na meditação da palavra. Por isso que Jesus falou, o meu povo peca por falta de conhecimento. Lá na palavra do Senhor, também no livro de Oséias 6, versículo 3, diz, prossigamos em conhecer o Senhor. Então lá em 2 Pedro 3,18 diz, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, ele diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, verdadeiramente ela nos liberta. Ela nos transforma, como nós falamos, e o homem e a mulher ela passam a ser transformados pelo poder do Evangelho. Como o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para aquele que crê, tanto judeu como grego, como gentil. Então, a palavra do Senhor ela tem poder de fazer com que o homem mais vil, ele se transforme num homem justo, um homem santo diante de Deus e da sociedade. Mas devemos meditar dia e noite na palavra do Senhor. Como diz no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos para o subtópico 2, uma doutrina essencial. Se por um lado essa doutrina era por natureza transcendente, por outro formava o âmago da fé cristã. A sua compreensão traz substância à nossa fé. Não era de admirar que os hebreus estavam indolentes, desanimados e fracos. Não possuíam uma fé substancial. Hebreus 5, versículo 13 e 14. Quando não se tem maturidade suficiente na vida cristã, fica difícil e às vezes impossível de se fazer escolhas acertadas. Então, é necessário comer alimento sólido. Para isso é necessário nós pôr em prática o ensino que nós aprendemos na escola bíblica. Então, não sejamos ouvintes da palavra de Deus, como lá em Tiago diz, mas sim praticantes. Não é, irmãos? Filhinhos, não amemos de palavras, mas sim de obras, em verdade. 1 João. Então, podemos perceber que o desejo de Deus nessa escola bíblica dominical não é apenas de ser transmissores de conhecimento, e sim propagadores do Evangelho, que é poder para libertar, para salvar, para curar, para batizar e para levar para o céu. Amém? Vamos para a conclusão. O final do capítulo 4 de Hebreus e todo o capítulo 5 trazem aspectos relevantes sobre o sistema sacerdotal nos dias bíblicos. Vimos que o autor apresentou primeiramente as qualificações que eram exigidas para um sacerdote e depois as contrastou com o sumo sacerdote perfeito, Jesus. O Filho de Deus viveu toda a nossa condição humana e como sacerdote perfeito está habilitado para interceder por nós. Esta é uma doutrina que todos devemos conhecer bem. Então, Jesus, o sumo sacerdote, o nosso bom pastor. Então, que você entregue a Ele nesse momento a sua vida. O bom pastor, ele vai cuidar das tuas feridas, ele vai sarar as tuas feridas, ele vai te libertar, ele vai te salvar. Então, neste momento, eu quero orar com você que acompanhou essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças por mais esse estudo da tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo ensino que o Senhor nos concedeu.
e nós possamos aplicar na prática em nossas vidas. Ó Deus, salva agora, Senhor, a vida deste homem, desta mulher que estão ouvindo a Tua palavra. Que eles estão aqui, Pai, nesse momento. Peça perdão a Jesus, diga: Jesus, me lava com Teu sangue, me purifica de todo o pecado. Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.